E aí pessoal, beleza? Irmão Isaías de volta, e hoje vou trazer algumas considerações sobre ordenação de mulher. A pastora, anciãos, a Bíblia permite? Vamos ver que não. Vou fazer umas breves considerações aqui e vocês vão perceber. 1 Coríntios 11, tá o primeiro texto, versículo 9 ao 11. Olha o que diz, 1 Coríntios 11, versículo 9 ao 11. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Aqui eu gostaria de começar pelo final, onde mostra que diante do Senhor todos são iguais, homem e mulher, né? Então, do ponto de vista da espécie, né, o homem é tão humano quanto a mulher, né? Não é à toa que Deus tirou Eva do lado de Adão, da costela de Adão, e a colocou ao lado dele como a adjuntora. Então, dito isto, né, que o texto mostra que, do ponto de vista de natureza, são iguais, igualmente humanos, o texto também revela que Deus colocou papéis e funções diferentes entre o homem e a mulher. Então, no verso 9, Paulo mostrou o homem foi criado primeiro e depois a mulher. E aqui Paulo pretende mostrar os papéis específicos que o homem tem e que a mulher tem. E um papel que o homem tem, que o texto exalta aqui, ó, no versículo 3, ó, é o papel de cabeça. É uma função específica do homem. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Então, Cristo deu essa função específica para o homem ser cabeça. Inclusive, a mulher usava véu na igreja de Corinto para demonstrar isso, né, que o homem era a autoridade. O véu era um costume passageiro, uma norma passageira, mas o princípio da autoridade permanece até hoje. A mulher deve reconhecer a autoridade do seu marido. Agora, por causa do pecado, muitas vezes isso é praticado de forma muito errada, né? O marido às vezes quer fazer da mulher escrava, né? Isso aí é pecado. Não é o tema aqui, uma hora a gente pode aprofundar mais neste assunto. Mas a verdade é que a mulher temente a Deus promove esse princípio em seu marido, o princípio da liderança. É mais ou menos igual o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, apesar de ser Deus, igual Cristo, igual Pai, o Espírito Santo ele não aparece muito, ele exalta Cristo como Rei. Eu sei que no mundo de pecado esse princípio muitas vezes não é possível praticar com 100% de perfeição. Quem sabe o seu esposo é debilitado, tem uma enfermidade, uma limitação, e muitas vezes você tem que assumir a função dele. Ou outras limitações, outras situações, onde muitas vezes a esposa tem que assumir a função do esposo. De qualquer modo, pela graça de Deus, na medida da capacidade, das capacitações, da graça que Deus vai concedendo, a mulher deve sim buscar cumprir esse mandamento, promovendo a liderança do esposo, em casa e publicamente. Muito bem, mas será que Deus deixou na igreja um exemplo dessa autoridade do homem? Ou será que isso aqui era circunscrito à casa e nada tem a ver com a igreja? A igreja, meus amigos, ela dá o exemplo para as práticas, nossas práticas cristãs. Ela dá o exemplo e tudo. E muitas vezes a igreja está bem à frente. Por exemplo, no Antigo Testamento, apesar de existir poligamia, homens casando com muitas mulheres, os sacerdotes eram proibidos. Os sacerdotes davam o exemplo tendo uma só esposa. E nós vamos ver também que Deus deu o exemplo da autoridade de homem na igreja quando havia várias funções na igreja, mas algumas Deus falou, essa aqui é só para homens. São funções só para homens, exercida por homens. E aí dava um exemplo. A função de sacerdote mesmo, né? Não existia sacerdotisa em Israel. Apesar de que nas nações vizinhas, muita gente fala que não existia sacerdotisa por causa da cultura, a cultura machista. Não é por isso.
né? Israel interagiu com culturas que tinham sacerdotisas, mas Deus não permitia que houvesse sacerdotisa em Israel. Então existia profetisa, a mulher exercia outras funções, mas a função de sacerdote era para o homem. E assim Deus está dando o exemplo dentro da igreja de que realmente existe o princípio da autoridade de homem. Será que nós encontramos isso no Novo Testamento? Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 11, ó, onde vamos encontrar esse mesmo princípio. Vou começar aqui, ó. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e alguns para pastores e mestres. Note que o texto diz pastores e mestres. Então os pastores eram tanto pastores como mestres. Existia na igreja primitiva algum ministério de ensino que era exercido especificamente por pastores, bispos e diáconos. E esse ministério específico não era exercido por mulheres. A mulher podia ensinar de outra forma. Aqui mesmo em Corinto nós vemos até mulheres profetisas, profetizando na igreja, trazendo exortação. Mas tinha um ministério específico que Deus falou, esse aqui é para homem, para que ficasse preservado o princípio da autoridade de homem. E nós vemos aqui pastores e mestres, um princípio ligado somente para homem. E isso vai ficar mais esclarecido porque aqui, ó, em Timóteo, 1 Timóteo 2, versos 11 e 12, diz assim, ó, e a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não é permitido que a mulher ensine. Lembra que a gente viu lá pastores e mestre? O pastor era pastor e mestre ao mesmo tempo? Agora que não é permitido que a mulher ensine. Então não tinha mulher pastora. E nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. A palavra traduzida como silêncio aqui, na verdade, é esteja tranquila. Beleza? Eu poderia aprofundar mais, no capítulo 3 fala que o bispo é esposo de uma só mulher, mostrando que só tem, que Paulo está dirigindo para homem, não para mulher. Mas o tempo não permite, mas que Deus te ilumine e que o pouco que eu li aqui já possa ter trazido luz para você. Deus abençoe e Deus ilumine. Amém.